Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, como igreja, comunidade reunida, estamos celebrando o Tríduo em preparação para a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ela que é o socorro de seu Filho, Jesus, assim como também dos seus demais filhos, cada um de nós. Ela é o nosso socorro. E por isso, também pedindo o seu auxílio, o seu socorro, para que ela nos ensine, para que ela nos ajude a viver as virtudes. Veja, a igreja nos ensina que Maria, nossa mãe, ela é o espelho da igreja. Quando nós olhamos para a Virgem Maria, olhamos para o reflexo da igreja. E por isso em Maria encontramos todas as virtudes. Quando falamos de virtudes, podemos colocar como exemplo de cada uma delas a nossa mãe, a Virgem Maria, porque ela é a Imaculada Conceição. Nela não entrou o pecado e por isso nela há todas as virtudes. Por isso a igreja nos diz, num dos documentos do Concílio Vaticano II, chamado Lumen Gentium, o número 65, ao passo que na Santíssima Virgem a igreja alcançou já aquela perfeição sem mancha nem ruga que lhe é própria. Os fiéis ainda têm de trabalhar por vencer o pecado e crescer na santidade. E por isso levantam os olhos para Maria, que brilha como modelo de virtudes sobre toda a família dos eleitos. A Virgem Maria é aquela que brilha como modelo de todas as virtudes. Por isso, hoje, refletindo sobre a virtude da fidelidade, nós vamos então olhar para a nossa mãe. Mas antes de olharmos para a virtude da fidelidade em si, poderíamos aqui perguntar, mas o que é virtude? Poderíamos então definir virtude de duas maneiras. Em primeiro lugar, a virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Ou seja, uma disposição habitual. O que significa isso? Que habitualmente eu me disponho para fazer o bem. E essa disposição é firme. De outro modo, podemos dizer que a virtude é um hábito operativo bom. Veja, quando alguém faz um ato de caridade, ou melhor, quando alguém faz um ato de generosidade, alguém que talvez lhe pedem um prato de comida e ela dá o prato de comida, mais outros alimentos, mais alguma coisa para aquela pessoa comprar. Essa pessoa teve um ato de generosidade, ela foi generosa, porque ela deu mais do que o outro esperava. Mas isso não significa que essa pessoa tenha a virtude da generosidade. A virtude da generosidade seria uma disposição habitual e firme de fazer atos de generosidade. Ou seja, uma pessoa que a todo tempo ela faz ações de generosidade como um hábito, ela então alcança a virtude da generosidade. E esse hábito, ele é alcançado através de uma busca, através de um esforço,
e não tem a ver com temperamento. E por isso a virtude é uma busca. O Catecismo da Igreja Católica vai nos ensinar que começa dizendo que as virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade. Ou seja, que não são tendências naturais e espontâneas, como traços de temperamento, mas devem ser adquiridas com empenho e esforço constante. Por isso, as virtudes humanas podem ser chamadas também virtudes adquiridas. Ou seja, a virtude, ela precisa ser alcançada. E para que alcancemos a virtude, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos nos esforçarmos para alcançar a virtude que queremos buscar. E, portanto, podemos também dizer que quando estamos ligados a Deus, a força de Deus, a força do Espírito de Deus, também nos ajuda a pormos em prática um hábito bom, a alcançarmos uma virtude. O Espírito Santo infunde no esforço humano a força de Deus. Às vezes nós olhamos para uma virtude e pensamos, não consigo. Mas se nós pedirmos a força, a graça de Deus, Ele nos ajudará para que alcancemos. Portanto, a São Paulo, que se angustiava por não conseguir vencer uma grande dificuldade pessoal, Cristo lhe disse, basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. São Paulo, ele tinha uma questão, um pecado que não sabemos qual é, que ele chamava de espinho na sua carne. Ele dizia que já tentara lutar de todas as formas para vencer aquilo. E quando ele está em oração diante de Deus, Deus o diz, basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Na nossa fraqueza que se revela a força de Deus. E depois de ouvir essas palavras, São Paulo então diz, tudo posso naquele que me dá forças. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí está a graça de Deus que age para que de fato possamos alcançar a virtude. E quando olhamos para a Virgem Maria, vemos o quanto ela foi fiel. A fidelidade a uma pessoa, a um amor, a uma vocação, a um caminho em que se alternam momentos de felicidade e períodos de escuridão e dúvida. Nossa Senhora manteve o seu sim e convida-nos a ser leais, vendo a mão de Deus também naquilo que não compreendemos. A Virgem Maria, quando disse o sim diante do anjo Gabriel, para ser a mãe do Senhor, ela sustentou esse sim até o final. Ela sustentou esse sim até estar diante do seu filho crucificado. E esse sim foi renovado todos os dias. Por isso, na ladainha de Nossa Senhora, que nós vamos rezar daqui a pouco, nós invocamos a Virgem Maria como Virgo Fidelis, ou seja, a Virgem fiel. Ela é a Virgem fiel. Maria foi fiel em todos os momentos da sua vida. O Senhor assim o dá a entender quando perante o elogio daquela mulher que ouvimos no Santo Evangelho, ela dizia a Nossa Senhora, se referindo a Nossa Senhora, feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. E aquela mulher salientava então o verdadeiro motivo pelo qual a mãe de Jesus merece ser reverenciada. Jesus então responde àquela mulher dizendo, bem-aventurados e mais felizes
os que escutam a palavra de Deus e aguardam. E Jesus elogiava a sua mãe, porque de fato ela soube ser fiel. Ela guardou a palavra de Deus. Ela, de fato, viveu tudo aquilo que Deus esperava dela. Por isso, o evangelho que nós ouvimos é uma das lições mais importantes que podemos aprender da Virgem Maria. A fidelidade não se improvisa, se cultiva dia a dia. Não se aprende a ser fiel espontaneamente. Para ser fiel, é necessário cultivar a fidelidade todos os dias. Todos os dias. A Virgem Maria foi premiada com aquilo que Jesus considerava mais preciso. A Virgem Maria foi presenteada com cada um de nós. A fidelidade é premiada no altar da redenção. Quando Jesus na cruz dizia à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Ou seja, o prêmio da fidelidade de Maria foi nos ganhar como seus filhos. Somos filhos da Virgem Maria. E Deus pede fidelidade a todos nós, porque Ele próprio nos é sempre fiel. Deus é fiel. Apesar das nossas fraquezas e debilidades, Ele é fiel. Ele nos promete um dom definitivo. Assim Ele nos diz: quem for fiel até a morte, receberá a coroa da vida. Ou seja, quem for fiel até o fim, quem perseverar até o fim, esse receberá a vida eterna. A fidelidade consiste em cumprir o que se prometeu, conformando assim as palavras com os atos. Ou seja, aqui o exame que devemos fazer de forma muito concreta. Eu costumo cumprir aquilo que prometo? Aquilo que eu digo que vou fazer, faço verdadeiramente? Somos fiéis se guardamos a palavra dada, se mantemos firmemente os compromissos adquiridos, apesar dos obstáculos e dificuldades. Olha, pode contar comigo que eu vou te ajudar. Mas aí aparece o primeiro obstáculo e dizemos para nós mesmos: ah, não vai dar, né? Não vai dar. Não, fidelidade é superar os obstáculos e cumprir a palavra dada. Ao mesmo tempo, o âmbito da fidelidade, ele é muito vasto. Eu preciso ser fiel com Deus, ser fiel entre o marido, entre a mulher, fiel para com os amigos, fiel para com os compromissos de trabalho, de estudo. Portanto, a fidelidade, ela é uma virtude essencial. É uma virtude que não pode faltar. Por quê? Porque sem ela é impossível a convivência. Como conviver com uma pessoa que não sabe ser fiel? Como conviver com uma pessoa que não é possível confiar na sua palavra? É difícil a convivência com alguém que não é fiel. E referida à vida espiritual, a fidelidade relaciona-se estreitamente com o amor, com a fé e com a vocação. Aquele que ama verdadeiramente é fiel. Aquele que de fato abraça a sua vocação, seja a vocação matrimonial, seja a vocação religiosa ou sacerdotal, por amor buscará a fidelidade todos os dias. Mas aí poderemos nos perguntar: como pode o homem que é mutável, fraco e instável comprometer-se por toda a vida? Mas isso é possível, porque a sua fidelidade é sustentada por aquele que não é mutável, nem fraco, nem instável, porque é Deus quem sustenta a nossa fidelidade. É Ele
quem sustenta essa disposição do homem que quer ser leal aos seus compromissos, sobretudo ao mais importante de todos, aquele que diz respeito a Deus e aos homens por Deus, como é o da vocação para uma entrega plena para a santidade. Meus irmãos, de fato nós precisamos da graça de Deus para sermos fiéis. Talvez possamos pensar como ser fiel a vida inteira à minha esposa, ao meu esposo, como ser fiel a um compromisso, se não estivermos Deus na nossa vida, na nossa alma, nós não conseguiremos. É necessário a graça de Deus, é necessário a força de Deus. Portanto, a perseverança até o final da vida torna-se possível com a fidelidade nas pequenas situações de cada dia e com o recomeçar sempre que tenha havido algum passo em falso por fraqueza. Você quer ser fiel pela vida inteira? Seja fiel nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Cada dia. Ou seja, seja fiel ao compromisso com os seus filhos, cada dia, de educar os seus filhos, de estar com eles. Fiel a estar com a sua esposa, a ajudá-la, a se comprometer com ela nas pequenas coisas. E sendo fiel cada dia nas pequenas coisas, serás fiel até o fim. Porque Deus nos ajudará, porque Deus nos dará a sua graça, a graça que tanto necessitamos. Portanto, meus irmãos, Maria nos ajuda a sermos fiéis. Por sua intercessão materna, ela é a nossa mãe. Ela foi fiel até o fim. Mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante das dores, mesmo quando ela não entendia o que Deus estava pedindo a ela, ela foi fiel. Peçamos essa graça por intercessão dela. Ela é a nossa mãe. E não quer outra coisa a não ser que sejamos fiéis ao seu Filho. Sendo fiéis a seu Filho Jesus, seremos também fiéis aos demais. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.